Evangelho, quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 15º capítulo do Evangelho de São Mateus. E a primeira parte do Evangelho que acabamos de ouvir nos fala a respeito das curas realizadas por nosso Senhor que testemunham a glória de Deus no meio dos homens, como vai dizer o versículo 31. E renderam glória ao Deus de Israel pelo seu poder revelado no meio dos homens. Renderam glórias ao Senhor pelos sinais messiânicos que eram cumpridos. Diz o texto que Jesus, partindo dali, foi para as proximidades do mar da Galileia e, subindo a uma montanha, sentou-se. Essa cena nós já vimos no Sermão da Montanha. Logo vieram até ele numerosas multidões. É interessante observarmos que também Moisés subiu a montanha para ver Deus. Elias subiu a montanha para se encontrar com o Senhor. O Senhor sobe a montanha, é uma imagem bíblica, um símbolo bíblico muito importante, e recebe ali, o próprio Senhor sobe e recebe aqueles que vêm até ele. E a multidão que vem até o Senhor são de todos os homens e mulheres feridos. Uma numerosa multidão trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros enfermos, e os puseram aos seus pés. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje diz tanto para cada um de nós. A quem nós levamos, aos pés de quem nós colocamos as pessoas que amamos e que sofrem. Aos pés do Senhor foram colocados aqueles que esperavam o socorro de Deus. Não é simples transportar uma pessoa com poucos recursos, que tem tantas limitações, até um lugar como esse. Sabemos que Jesus muitas vezes estava dentro das cidades, mas muitas vezes estava em um lugar ermo. As planícies e as colinas próximas ao mar da Galileia não eram lugares tão simples para serem acessíveis a todos. O que significa dizer que cada um daqueles familiares, amigos, enfim, cada um daqueles que foram até Jesus, levando as pessoas que amavam, precisaram cumprir grandes esforços por aquela pessoa que amavam.
cumpriram grandes esforços para levá-las até os pés de Jesus. E nós queremos que as pessoas que amamos e sofrem também sejam consoladas e encontrem da parte do Senhor o socorro necessário em suas dores. É importante que nós cumpramos esforços em favor delas. Em muitos momentos, aqueles que os ajudaram precisaram suportar um pouco mais o peso do caminho, dividir os recursos que tinham, precisaram em alguns momentos encorajar os que desanimavam, mas em tantos outros momentos, como bem sabemos, eles que talvez desanimassem foram encorajados por aqueles que estavam ajudando, porque grande era a fé daqueles que esperavam no nome do Senhor. Tanto uns quanto outros se animaram mutuamente, sofreram juntos, mas chegaram juntos aos pés do Senhor. E nenhum deles foi despedido sem que o Senhor os ouvisse e os escutasse, sem que o Senhor fosse prodígio e misericórdia em favor deles. Que grande solidariedade do coração de Deus pelo sofrimento dos homens. Que grande solidariedade daqueles que amam em favor daqueles que são amados. Que grande solidariedade daqueles que têm os recursos para poder dispor em favor de seus irmãos, mas sobretudo daqueles que, tendo um coração, permitem que o Senhor os conserve com um coração de carne e o têm no peito para amar aqueles que Deus lhes confia. Oh, meu irmão e minha irmã, como o Evangelho de hoje fala conosco, pois em muitos momentos somos aqueles coxos, cegos, aleijados e mudos que precisam de ajuda e o Senhor dispõe por nós, nossos irmãos e irmãs, que nos ajudam, como ontem falávamos, na memória, ou melhor, na festa de Santo André, recordando a imagem, dos irmãos, que são sinais, que são testemunhas das pessoas que foram testemunhos para nós. Hoje, mais uma vez, o Evangelho nos traz essa imagem, essa grande solidariedade daqueles que se colocam ao lado dos que precisam para ajudá-los e, ao mesmo tempo, também são ajudados. Por quê? Porque a necessidade do outro se torna uma urgência de amor para mim. E, de certa forma, ele está me ajudando a estar perto de Deus. Lembram da imagem do centurião pelo seu servo, que estava enfermo em casa com fortes dores, e ele lá aos pés de Jesus por ele, suplicando que o Senhor dissesse apenas uma palavra por seu servo. Quando nós amamos alguém, sempre sofremos pelo outro, porque o amar nos compromete com a vida da outra pessoa. Mas esse sofrimento de amor, quando um coração vive o vigor da fé, o leva até Jesus. Não apenas amaram, mas amaram com fé. Eis aqui um elemento que faz toda a diferença no nosso tempo, em que se pulveriza o discurso do amor de todas as formas e maneiras. Se fala de uma solidariedade que mais parece um dever de compromisso social, quando, na verdade, a solidariedade que nos conduz aos pés de Jesus é aquela praticada sob a regência da fé. O que significa dizer que amar e ser solidários é uma disposição presente no íntimo de todos os homens, porque fomos criados, como vamos ouvir já já, à imagem e semelhança de Deus. Mas aquele que vive com fé, aquele que vive à luz da fé, ama e é solidário com maior eloquência,
pois empreende sua inteira vida como ato único de amor. Hoje celebramos a memória do beato Charles de Foucault, que na sua vocação quis ser o irmão universal, com um único propósito: fazer com que os homens, conhecendo a amabilidade, a generosidade e a solidariedade do seu modo de vida, seguindo o escondimento da vida de Jesus em Nazaré, pudessem dizer: se é assim, o servo, imagina quão mais amável e amoroso não é o seu mestre. Esse era o motus que movia o coração do beato Charles de Foucault, que descobriu a vocação já homem adulto. Foi ordenado aos 43 anos. Se recolheu numa peregrinação à Terra Santa que durou vários anos, pois ali foi nascendo e amadurecendo-se a sua vocação. Por um tempo passou na Trapa, acompanhou as irmãs Clarissas e buscou no escondimento e na solidão da vida contemplativa um encontro mais íntimo com o Senhor, e compreendeu aquela que é a vocação de Nazaré, ou seja, o chamado a essa vida escondida, a viver a cotidianidade como grande ato de amor e expressão do encontro com Deus. Mas não é apenas viver um dia após o outro. Atenção, porque às vezes podem acontecer algumas reduções muito estranhas. Mas é viver um dia após o outro com toda a intensidade de fé da Igreja. É viver um dia após o outro alicerçado na meditação da Palavra de Deus. Viver um dia após o outro em contínuo exame de consciência e ato de ação de graças a Deus. Viver um dia após o outro rezando de maneira incessante. Viver um dia após o outro fazendo de cada gesto dessa vida um ato de amor e de reparação. Vivendo um dia após o outro cumprindo a cada minuto a vontade de Deus e deixando-se guiar por Ele, entregando-se inteiramente em suas mãos, como a oração que Ele compôs nos fala, a oração do abandono. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a imagem da primeira parte do Evangelho de hoje é muito emblemática para todos nós. E a multidão, aquela multidão de homens e mulheres, glorificavam a Deus por tudo aquilo que o Senhor realizava. A vida daqueles que antes caminhavam como apenados, agora se torna uma vida, ou melhor, um canto de louvor. Caminham e cantam, lembram do texto de Santo Agostinho? Caminham e cantam, seguem adiante com a vida e cantam agora a glória de Deus, porque pelas mãos de seus irmãos, ou ao lado de seus irmãos, chegaram até os pés de Jesus. Vamos hoje, de maneira particular, rezar na intenção de todas aquelas pessoas que amamos e que queremos e que sofremos por elas e queremos vê-las aos pés de Jesus. Vamos entregar um pouco mais do nosso tempo, da nossa vida, no recolhimento e na oração, na intenção de cada uma delas, para que o Senhor estenda as suas mãos e as cure. A continuação do Evangelho, na sequência apresentada por Mateus, Jesus chama os discípulos para junto de si e diz: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Olha, meus irmãos, olha o olhar de ternura do Senhor diante daqueles que Ele acabou de assistir. O mesmo Senhor que teve misericórdia e curou-os, o que significa, pela tradição de Israel,
que muitos também receberam o perdão de seus pecados, porque algumas doenças, como nós sabemos, eram vistas como uma consequência de um pecado escondido. Se preocupa também com a necessidade concreta e imediata deles para a própria subsistência e condição física. Alguém poderia dizer, mas padre, curar um coxo já é se preocupar com isso? É verdade. Pois já está entregando outra vez a ele a integridade física perdida por causa daquele grave adoecimento. Mas não só isso. O necessário cotidiano. O Senhor está atento e aqui está o testemunho de que o Senhor olha com cuidado pelas nossas necessidades cotidianas. Deus tem grande atenção por nós. Vai escrever em um dos seus sermões, São Gregório Nazianzeno, bispo, no IV século, falando sobre o admirável intercâmbio de amor que Deus teve conosco. E escreve assim: o próprio Filho de Deus, que existe desde toda a eternidade, o invisível, o incompreensível, o incorpóreo, princípio que procede do princípio, a luz nascida da luz, a fonte da vida e da imortalidade, a imagem perfeita, a palavra e o pensamento do Pai, vem em ajuda da criatura feita à sua imagem e por amor do homem se faz homem, para purificar aqueles de quem se tornou semelhante, assume tudo o que é humano, exceto o pecado. Concebido por uma virgem, já santificado pelo Espírito Santo no corpo e na alma, para honrar a maternidade e, ao mesmo tempo, exaltar a excelência da virgindade. Olha que louvor bonito que faz a Nossa Senhora, São Gregório Nazianzeno. E assumindo ele a humanidade, sem deixar de ser Deus, uniu em si mesmo duas realidades contrárias, a saber, a carne e o espírito. Uma delas conferiu a divindade, a outra recebeu-a. Que bonito! Aquele que enriquece os outros torna-se pobre. Aceita a pobreza de minha condição humana, para que eu possa receber os tesouros de sua divindade. Aquele que possui tudo em plenitude, aniquila-se a si mesmo, despojando-se de sua glória por algum tempo, para que eu participe de sua plenitude. Percebem, meus irmãos, o grande amor e a grande solidariedade, o grande cuidado do Senhor por cada um de nós? Como o Evangelho de hoje é apaixonante, porque o Senhor vai sempre mais profundo. Começa com um cuidado espiritual, passa o cuidado físico, passa o sinal da glória, passa o cuidado das pequenas coisas. E como se não bastasse, se faz ainda abundância em providência por todos aqueles que nada têm, de maneira que a sua oração se torna fruto e bênção por todos nós. Eis aqui o testemunho na súplica de Jesus pela multiplicação dos pães, o pré-anúncio, digamos assim, daquela que será a sua súplica na cruz: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Aqui o Senhor suplica o socorro de Deus pelas nossas necessidades cotidianas. Ali suplicou ao Pai por nós, para que pudéssemos ter a vida, e a vida em abundância. Tomando nas mãos os dons que os discípulos conseguiram recolher, não querendo despedi-los daquele modo, voltou seus discípulos como que necessitado da ajuda, para que pudesse ser feito o cuidado de todos. E desse modo, humildemente os envolve e os faz participar
na realização dos seus bens e, em seguida, na distribuição dos seus dons. De maneira que os dons chegaram até a multidão pelas mãos dos discípulos. Mas os próprios discípulos, à voz do Senhor, se fizeram dom e disponibilidade para que o Senhor multiplicasse e realizasse em ministério o necessário por toda a multidão. E aqui o Catecismo da Igreja e os padres percebem um sinal vigoroso do anúncio da Santa Eucaristia e do exercício do ministério sacerdotal, no cuidado e na distribuição da Santa Eucaristia a todo o povo de Deus. O Senhor entrega o pão que sacia a fome cotidiana do homem, mas Ele mesmo se faz o pão da vida em favor de todos os homens, a fim de que possam estar saciados de Deus. Veja, voltemos ao texto de São Gregório Nazianzeno. Convinha que a santidade fosse dada ao homem mediante a humanidade assumida por Deus. Convinha que ele triunfasse desse modo sobre o tirano que nos subjugava, para nos restituir a liberdade e reconduzir-nos a si através de seu Filho, nosso mediador. E Cristo realizou, de fato, esta obra redentora para a glória de seu Pai, que era objetivo de todas as suas ações. O bom pastor que dá a vida por suas ovelhas veio ao encontro do que estava perdido, como ele mesmo nos anunciou, procurando-a pelos montes e colinas onde tu sacrificavas aos ídolos. Tendo-a encontrado, tomou-a sobre seus ombros, o mesmo que carregaram a cruz, e reconduziu-a à vida eterna. Olha que maravilha, meus irmãos, que belíssima imagem no texto de São Gregório Nazianzeno, falando a respeito desse admirável intercâmbio. Que Papa Francisco vai usar a expressão, por isso o Padre está recuperando essa expressão da solidariedade, e hoje, como sempre, a Santa Liturgia nos dá esses presentes. Temos a memória do Beato Charles de Foucauld, o grande testemunho dos nossos tempos a respeito da solidariedade, da caridade vivida como solidariedade. Escreve o Papa Francisco em uma de suas homilias de 2013, falando sobre a multiplicação dos pães, porém, na narrativa de Lucas. Mas diz assim o Santo Padre, deixa o Padre pegar aqui o texto. E são exatamente os discípulos, um pouco confusos diante da incapacidade dos seus meios, da pobreza daquilo que podem pôr à disposição, que orientam as pessoas a acomodar-se e confiam na palavra de Jesus. Os pães e os peixes que saciam a multidão são então entregues a eles e por meio dele, a ele e por meio dele multiplicados. Isto diz-nos que na Igreja, mas também na sociedade, uma palavra-chave da qual não devemos ter receio é a solidariedade, ou seja, saber pôr à disposição de Deus aquilo que temos, as nossas humildes capacidades, porque somente na partilha e no dom a nossa vida será fecunda e dará fruto. Solidariedade é uma palavra mal vista pelo espírito mundano, mas tão desejada por Deus. Esta tarde, mais uma vez, o Senhor distribuiu-nos o pão, que é o seu próprio corpo, fazendo-se dom na Eucaristia. E também nós experimentamos a solidariedade de Deus para com o homem. Uma solidariedade que nunca se esgota, uma solidariedade que não cessa
de nos surpreender. E agora o Papa Francisco vai praticamente caminhar sobre as pegadas de São Gregório Nazianzeno. Deus fez-se próximo de nós, humilha-se no sacrifício da cruz, entrando na obscuridade da morte para nos dar a sua vida que vence o mal, o egoísmo e a morte. Jesus entrega-se a nós também esta tarde na Eucaristia, compartilha o nosso caminho, aliás, faz-se alimento por nós, o alimento autêntico que sustenta a nossa vida. Também nos momentos em que a vereda se torna árdua, quando os obstáculos diminuem os nossos passos. Ele nos alimenta e nos sustenta. E na Eucaristia o Senhor faz-nos percorrer o seu caminho, que é o serviço, caminho de partilha e de dom. E o pouco que temos, o pouco que somos, se for partilhado em Cristo, torna-se riqueza, porque o poder de Deus, que é amor, desce até a nossa pobreza para nos transformar e para nos enriquecer com a sua vida divina. Que maravilha! Que o Evangelho de hoje e que a primeira parte do Evangelho de hoje, acompanhada dessa segunda, que é sobre a narrativa da multiplicação dos pães, aqueça o nosso coração no exercício do amor ao próximo e no zelo por levar aqueles que o Senhor nos confia e nos ensinou a amar aos pés de Jesus e a entregarmos tudo que somos nas mãos do Senhor para sermos nutridos por Ele na fé e por meio da fé nos tornarmos dom de caridade em favor da salvação dos homens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Beato Charles de Foucauld e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.